Fala galera, professor Paulo, professor de Filosofia e Sociologia aí. Hoje a gente vai continuar aquela linhagem ali de filósofos, né, do período moderno ali, né, período do Antigo Regime, e vimos nas últimas aulas os contratualistas, aqueles caras que imaginavam um mundo hipotético, né, e faziam que o Estado, né, defendiam a importância do Estado para estar mediando conflitos, para estar sendo o organizador dessa sociedade, né? Então, aqueles filósofos contratualistas que a gente viu na última aula, a gente vai seguir agora com um cara muito importante, que é o Montesquieu. Né? O Montesquieu é um filósofo francês de Paris, é um cara da alta nobreza e um cara fundamental no pensamento político moderno, tá? Ele tem alguns trabalhos. Ah, professor, já ouvi falar desse cara? Né? Normalmente, quando se fala de Montesquieu, você já fala naquela divisão dos três poderes que a gente utiliza hoje, né? Mas ele teve outras ideias, tá? E é o que a gente vai ver hoje com muita tranquilidade, muita calma. É um filósofo bem fundamental nos nossos estudos, tá? É muito pedido no vestibular, é muito citado em questões, então é um cara importante de a gente estar analisando hoje com calma. Aquele trabalho de quadro, né, que a gente normalmente tem, hoje vai ser trocado pelos slides, tá legal? Mas eu quero que vocês estejam aí tomando nota. É fundamental aí que vocês organizem o pensamento de vocês também, tá legal? E vamos começar aí. Vamos ver esse cara aí, esse Montesquieu. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, Montesquieu, quando a gente fala em Montesquieu, normalmente, é claro, o mais importante é a divisão dos três poderes, tá? Mas o Montesquieu, de forma geral, ele foi um cara que estudou muito a questão das leis, tá legal? Ah, professor, mas isso é bobeira, né? Não, a gente está falando de uma primeira obra de Montesquieu, tá aqui, ó, no material de vocês, O Espírito das Leis, tá? Então, em 1748, Montesquieu não inventou as leis, tá? Montesquieu, ele discorreu sobre a importância das leis, né? Então, essa obra, O Espírito das Leis, ele vai indicar, como está escrito aqui, o próprio título da obra indica a percepção do autor que a mudança social passava pela transformação de propostas legislativas, como a lei pode mudar e influenciar a nossa sociedade. Galera, como eu disse aqui, essa aula ela é muito dinâmica. Então, assim, o professor vai estar falando, eu vou falar um pouco mais rápido do que o normal, mas vocês podem estar voltando, vocês podem estar dando print aí, vocês podem estar pausando para estar anotando o conteúdo. Tá? Voltando em Montesquieu, qual era a ideia de Montesquieu? Que as leis elas tinham um papel de transformação social. Então, as leis aplicadas de uma forma correta, elas tinham um papel de organizar a nossa sociedade, tá? Ou a sociedade que ele vivia, tá legal? Então, assim, o papel das leis para o Montesquieu era essa questão de transformar a sociedade, tá? E influenciar essa sociedade, tá legal? E aí ele vai explicita o que poderia ser entendido como duas formas centrais de leis, tá? Ah, primeira, fato de todos serem governados por algum tipo de lei. Então, Montesquieu, o Montesquieu, ele vai falar que existem diversos tipos de leis. Leis, não necessariamente aquelas leis escritas que a gente conhece hoje. Né? Você tem leis divinas,
você tem leis sociais, né? No sentido de que, como se fossem leis morais, né? Então a gente tem, de alguma forma, não sei quem é religioso ou não, nem critico quem seja ou não, mas, né, quem é cristão, né, judeu ou evangélico, de qualquer forma, segue a Bíblia e lá tem os 10 mandamentos, né? Isso nenhum governo coloca esses 10 mandamentos lá na Constituição. Os 10 mandamentos são leis divinas, né? São leis que a moral de quem segue, né, segue em nome de Deus, né? Então lá não matarás, não desejarás a mulher do próximo, né? E não furtarás e tudo mais, né? Eu não lembro as 10 agora de cabeça. Mas tem lá leis divinas, né? Vamos lá. Então a gente tem aí as leis governamentais, tem as leis naturais, enfim, e as leis divinas. Leis naturais são aquelas leis que já nascem com o homem, né? Lei moral também, né? Então, segundo ele, uma lei nunca é um fenômeno individual, tá? Pois parte de um horizonte de relação entre seres ou pessoas. Vamos entender isso aqui. Então, pro Montesquieu, e como é hoje, a lei ela não tem um papel individual. Né? Ninguém faz uma lei específica para o professor Paulo, né? Ou para a aluna Juliana, para o aluno Fernando. Não, não existe. Tá legal? Então não existe uma lei pessoal. Existem leis no âmbito geral. Tá legal? As leis comumente são feitas para uma comunidade, né? Para um estado, para um país. Tá legal? Isso a gente vai ver um pouco depois, esse papel dessa lei local. Tá? E a gente vai entender o porquê. Então, essas leis para o Montesquieu, gente, a gente está falando de 1700 e lá vai fumaça. Né? Então, esse cara ele está ali falando de algo novo, tá? De algo inovador, ele está debruçando sobre esse papel das leis. Tá legal? Vamos lá, continuar aí. Então, a lei nunca é um fenômeno individual, pois parte do horizonte de relação entre seres ou pessoas. A gente acabou de falar. E aí ele vai, de uma forma geral, ele vai falar que a lei, para ele, e as leis são positivas. Ele chama essas leis de leis positivas, tá? Que elas mostram aí o papel de diversidade que uma lei pode ter, tá? Então ele coloca aí, são aquelas que regem a sociedade de modo diverso, tá legal? Então vamos debruçar isso aí. Leis regem a sociedade, tá? Isso aí é claro no pensamento de Montesquieu, de modo que diverso. Então, vai ter lei para uma coisa, vai ter lei para outra coisa, tá? Vai ter uma sociedade de um tipo, vai ter outra sociedade de outro tipo, tá? Então, o que ele fala? Que elas devem ser postas em questão em seu teor particular e singular, pois volta-se para relações o quê? Locais, tá? Vamos entender isso aqui. As leis, galera, normalmente elas têm um caráter local, tá? Como é isso, professor? Não entendi. Normalmente as leis são feitas, a gente vai ver isso lá para frente, pelo poder legislativo, né? E esse poder legislativo ele tem um poder local. Como o Brasil pode fazer uma lei para os Estados Unidos? Isso não tem sentido, né? Como o Brasil pode fazer uma lei que obrigue a Nigéria, por exemplo, a praticar alguma coisa? Então, assim, parece óbvio, mas a gente tem que explicar direitinho. As leis, elas têm caráter local, tá legal? Então, Montesquieu deixava isso muito claro. Então, se o governador do estado do Rio de Janeiro fizer uma lei pro Rio de Janeiro, faz sentido. Né? O legislativo do Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados, fizer uma lei para o Rio de Janeiro, tudo bem. Agora, se a Câmara Municipal
de, sei lá, de Nilópolis quiser fazer uma lei para o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, não faz sentido. Tá legal? Ela legisla em caráter local. Tá legal? Então, cada poder com o seu raio de influência. Ah, professor, mas tem a ONU, né? A ONU, ela estabelece regras mundiais? Nem sempre, tá legal? A ONU proíbe o sistema de castas e é algo que não é proibido na Índia, tá? Por mais que a ONU ou os países se reúnam, eles não conseguem intervir em outra nação, a não ser em caso de guerra, né, na força militar. Então, leis para o Montesquieu são leis de caráter local. Tá legal, gente? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos continuar. Então, para o Montesquieu, essas leis positivas, elas podem ser de 3 tipos. Tá legal? Que regulamentam relações entre governados. Quem são esses governados? São as pessoas comuns. Tá? Então, leis que regulamentam ações e relações entre os governados. Então, vai sair uma lei para regulamentar coisas das pessoas comuns que vivem dentro dessa comunidade. Tá legal? Então, uma lei que vai incentivar o consumo de bebida orgânica, por exemplo. Né? Então, leis visando o bem-estar dos governados. Tá? Agora, tem leis que regulamentam, né, relações entre governantes e governados. O que um governante pode fazer com o seu governado, o que o governado pode fazer para o seu governante. Então, são leis que já estão nesse nível, né, de governante para governado. Então, tem leis de governado entre governados, leis de governante e governados. E tem leis que regulamentam relações entre os estados. Tá? Como eu disse, são leis mundiais. Tá? Então, de relações entre os estados. Não um estado mandando no outro, né? Regulamentando o que o outro deve fazer, mas leis de caráter que regulamentam organizações. Por exemplo, a gente tem aqui na América do Sul o Mercosul, né? Então são leis do Mercosul que regulamentam como vai ser o comércio, que tipo de tarifa ser utilizada, né? Como, por exemplo, lá na União Europeia, você tem lá as leis da União Europeia que regulamentam relações entre estados, deu para entender? Então é isso. Então Montesquieu fala que essas leis positivas, elas são diversas, tá? Em algum momento ela vai estabelecer leis, e é o mais comum, de relações entre os governados ali, entre a população, né? Se você cometer um crime, você vai ter uma pena tal, você vai para a prisão tal, leis que regulamentam a sociedade. Você tem leis que regulamentam a questão da sociedade com o governante, do governante com a sociedade, e você tem leis que regulamentam as relações entre Estado, Estado com letra maiúscula, países, né? Então, são leis que interferem aí na parte econômica, na questão governamentais entre países. Tá legal? Espero que tenha ficado claro isso aí. Se não entendeu, pode voltar, pode tentar entender de novo. Mas é simples, é tranquilo. Tá? Então era exatamente isso que Montesquieu falava sobre essas leis e que funcionam até hoje. Tá legal? Lembrando, Montesquieu escreve o livro mais importante dele, né? Esse livro mais importante dele é aqui, O Espírito das Leis, em 1748. Tá? É algo que funciona e a gente pode entender hoje como o que acontece aqui na nossa sociedade. Tá legal? Então, segundo Montesquieu, a diversidade das leis refere-se às diferenças em aspectos de cada lugar que irão influenciar a legislação e a base do governo. Galera, simples de entender também. Essas leis, elas vão ser diversas porque cada lugar tem suas características, né? Por exemplo, as férias escolares. Normalmente, no hemisfério sul, essas férias escolares, elas são o quê? No verão, que as pessoas possam aproveitar. Verão que vai ali no final de novembro até fevereiro, né? Normalmente, as férias escolares estão ali no meio. Se você for para o hemisfério norte, você vai ter as férias escolares o quê?
no verão, mais em junho. Então, tem esse caráter diverso à sociedade, né? Tem sociedades que compreendem e querem uma pena de morte. Em alguns países tem leis de pena de morte. A sociedade ela aceita aquilo ali, né? Tem sociedades que não aceitam, sociedades altamente religiosas, né? Regidas por certas religiões. Então, o que eu estou explicando, cada sociedade é diversa e essas leis elas obedecem a essa diversidade, tá legal? Então, basicamente é isso que o Montesquieu queria falar. Tá legal? Vamos lá. Continuar aí. Aí, Montesquieu, ele vai dentro dessas questões das leis, dentro dessa questão de governabilidade, né, que ele interfere muito, ele era um crítico ferrenho do regime monárquico absoluto. Tá? Muito da obra dele, galera, muito da obra dele vem de John Locke, que a gente viu em algumas aulas atrás. Tá legal? E John Locke era um inglês, e Montesquieu também cansou de ir para a Inglaterra. John Locke defendia essa monarquia parlamentar e Montesquieu também. Tá? Inclusive, Montesquieu cita muito John Locke no seu trabalho. Tá legal? Essa questão da divisão dos três poderes, Locke já tinha explicitado isso aí. Tá legal? Mas ele divide muito bem, ele explica melhor, ele não deixa de dar os créditos para o John Locke. Tá legal? Então ele é um crítico ferrenho dessa monarquia absolutista, esse poder centralizado nas mãos do rei, tá legal? Mas, ao mesmo tempo, ele entende que é importante ter uma monarquia, mas uma monarquia que onde o foco não é todo na mão do rei, né? Ele diz ali, ó, tá até aqui embaixo, ó, ele chama que ele acredita que esses governos eles têm que ter contrapoderes. O que seria isso? Poderes que, de forma geral, balanceassem, tá? Ou impedissem com que existisse algum tipo de tirania, algum tipo de poder centralizado na mão de alguém. Tá? Então, esses poderes estão se diferenciados em funções diversas, para não se concentrarem na mão de um só. Tá legal? Então, o que Montesquieu queria com isso? A ideia de que é importante, sim, ter alguém no poder, tá? Pode ser até um rei, isso para ele pouco fazia diferença. A ideia era que essa pessoa ela não tivesse os poderes todos na mão. Tá? Então, deveria ter esses contrapoderes para balancear, né, essas decisões dessa pessoa que estivesse no poder. Tá? E aí ele realmente chega nesse momento que ele vai criar, deixa eu colocar aqui para vocês, que ele vai criar não, mas desenvolver, né, a questão da divisão dos três poderes. Tá legal? E essa divisão dos três poderes ela é fundamental para quem? Para dividir as funções de um governo. Se ele não quer que um rei ou qualquer pessoa tenha o poder totalitário nas mãos, ele precisa dividir as funções do governo. Tá legal? Então, a primeira função aí, que é importantíssimo vocês terem na cabeça, funciona até hoje, que é a função de administrar. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho quem é quem aqui nessa situação. Mas, basicamente, para a gente entender, a função de administrar vem do executivo. É os caras que administram. Tá? Podia ser um rei, podia ser um governante, um governador, um presidente, enfim. Tá? O cara que administra. É a função de administrar. Quem criava as leis e regulamentos? O legislativo. Tá legal? Então é só lembrar de executivo é o cara que executa, legislativo é o cara que legisla, faz a lei. Tá legal? E quem julga o cumprimento dessas leis? O judiciário. Então a gente tem essa divisão dos três poderes: um executivo, um legislativo e um judiciário. A ideia do Montesquieu era esse poder de veto. Tá aqui, ó. Poder de veto. Que para ele era importante. Por exemplo, se o legislativo cria uma lei
que o judiciário ou o executivo não concordam, essa lei não vai existir. Ou se o executivo quer fazer algo que o legislativo não permita, ou que o judiciário não concorde, não vai existir. As leis, as decisões, elas vão ser tomadas de acordo com os três poderes. Tá legal? Isso é fundamental para o Montesquieu. E hoje a gente vê também que é fundamental para a nossa democracia, para o processo democrático. Tá legal? Montesquieu não falava em democracia nesse momento. Tá legal? Mas a gente sabe que foi um avanço de um processo democrático. Tá legal? E aí, para a gente entender legal e terminar essa aula, eu não sei se ficou muito bem aqui, eu dei uma esticada, né? Essas funções, tá? Por exemplo, quando eu falo que executivo é o cara que executa, né? É o cara que governa, então a gente, hoje no Brasil, a gente tem três patamares aí de instituições. A gente tem o governo federal, tá? A gente tem o governo estadual e a gente tem os governos municipais. Tá? Não é difícil de entender isso aí. Tá? Então, na ordem, a gente tem, a nível federal, o presidente da República. A nível estadual, a gente tem os governadores. E a nível municipal, a gente tem prefeitos. Deu para entender? Então, aqui hoje, no Poder Executivo, a gente tem Bolsonaro como presidente. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem Wilson Witzel. E como prefeito, a gente tem o nosso Crivella, não é isso? Então, são participantes desse executivo. Tranquilo? O legislativo são aqueles caras que vão fazer as leis. E também tem esses três patamares. Então, a gente tem, a nível federal, aqui, ó, os deputados federais e senadores, tá legal? A nível estaduais, os deputados estaduais, e a nível municipal, os vereadores, tá legal? Todos esses, até o momento aqui que a gente falou, eleito através do voto, hoje no Brasil, tá legal? E num terceiro poder aí, a gente tem o judiciário, que a nível federal é o Supremo Tribunal Federal, nosso grande STF, né, aquela galera da capa, né? A nível estadual, a gente tem os tribunais estaduais, e não a nível municipal, mas a nível local, a gente tem os juízes, né? Aquele cara que vai julgar ali situações locais, enfim. Tá legal? Então, isso é muito tranquilo, é muito, muito, muito importante. Tá legal? É muito importante. A gente começa agora a visualizar um pouco dessa filosofia mais política, tá legal? E o Montesquieu é um cara muito importante. Essa divisão dos três poderes, ela é fundamental para o processo democrático, tá legal? Quando você acaba com qualquer braço desses três poderes, você desequilibra a democracia, tá legal? Então, estudar Montesquieu é estudar a atualidade política também. Legal, gente? Fique atento aí para mais aulas. O professor está aqui tentando fazer o melhor, tá? E tentando fazer com que essa aula online seja o mais próxima de uma aula presencial para vocês. Tá legal? Grande abraço aí para vocês. Fiquem com Deus aí.